Nós fomos recebidos pelo Luiz Fernando Couto, né, que é o subsecretário de governo, e aí ele pediu para iniciar a fala, colocando-se insatisfeito com uma situação que aconteceu, que na avaliação dele teria sido falta de ética da direção do sindicato. Bem, todos sabem que na nossa database a gente acompanha, né, desde o início da database até a votação. E ontem, durante a Assembleia, a todo momento a gente dizia, nós estamos monitorando para saber se a lei chegou até a Câmara Municipal. Cândida foi para lá, ficou lá até meio-dia, aguardando a lei chegar, a gente ligava para as pessoas, nós ligamos para cá, para o gabinete dele, para saber se a mensagem tinha sido enviada, e isso o governo acabou interpretando como se fosse uma falta de ética da direção do sindicato. Como se o sindicato estivesse querendo garantir o 6,42 e depois continuar a greve. E aí a gente foi claro na nossa colocação, que não é isso. Primeiro, a gente acompanha sim até a chegada, e segundo, que a gente não dependia dessa garantia não. Até porque a gente sabe que a nossa garantia está na nossa força, está na nossa mobilização, está na nossa organização. Mas, e aí, antes de mais nada, a informação ela precisa chegar. E a gente precisa tomar nossas decisões em cima das informações concretas. E ontem, no horário da manhã, essa mensagem não tinha chegado. Tanto é que a Cândida ficou lá até meio-dia e só depois disso que nós pegamos. E aí ele fez questão de registrar isso e nós fizemos a fala da nossa impressão e da nossa atitude. Até porque aqui não há necessidade de ludibriar ninguém. Nós somos claros nas nossas propostas, nas nossas demandas. E a gente cumpre o que a gente assume. Foi o que a gente fez ontem e hoje aqui a gente está cumprindo a nossa função de cobrar deste governo. Não existiu falta de ética nem a ideia de ludibriar o governo. Garantir para depois dar continuidade à greve. Até porque não é só o ponto do reajuste salarial que está em questão aqui. E aí vou começar pelo que foi dito por ele com relação ao percentual de 6,42. Ele continua dizendo que a intenção do governo é zerar a inflação, E por que ele diz isso? Porque o acumulado de abril provavelmente vai passar de 6,42. Então, a princípio, parece que ele assume o compromisso de, se passar de 6,42, ele aumenta até zerar a inflação. Só que esse até zerar a inflação não chega a 7%, tá, gente? Chega no máximo a 6,58, E aí um parêntese aqui, eu estou dizendo isso, mas é claro que a todo momento ele reafirmava que isso será discutido com o prefeito. Hoje, nessa audiência, não ficou nada definido pelo Luiz Fernando Couto. Tudo que nós colocamos, as contrapropostas, ele colocou a sua opinião, mas estará sendo levado para o prefeito. Então ele reafirmou que a intenção do governo é zerar a inflação. E se ela for maior que 6,42, ele vai zerar. O que não significa que chegue à contraproposta apresentada de 7%. Então, com relação ao reajuste, foi isso. Com relação à incorporação, a gente colocou que a maneira como foi dada pelo governo em 12% foi rejeitado, 12 vezes foi rejeitado pela categoria, e que a gente quer é a incorporação total no ano de 2013. E aí ele fez lá as contas, se for até dezembro, seria em 8 vezes. E aí a gente também colocou os funcionários, que hoje é R$ 74,00 o Fundeb de funcionários, e em 12 vezes é pior ainda do que a nossa situação, É menos do que R$ 8,00 de incorporação. Então a gente fez questão de lembrar a questão de funcionários para que não seja esquecida que são apenas R$ 74,00. Bem, eleições diretas para diretores. Resgatamos que já foi feita uma comissão, que existe um material pronto e que o que a gente quer é que essa eleição aconteça ainda em 2014. E para isso o mínimo é se resgatar essa comissão. O mínimo é resgatar a comissão que já existiu, que era uma comissão paritária da base do sindicato, mais pessoas da SME.
O que ele colocou é que já existe uma comissão, só que essa comissão é do governo, não é nossa. Né? Essa comissão é do governo. Então, o que nós estamos pleiteando é diferente, que tem uma comissão, a gente sabe que o governo pensa sobre a eleição e pensa diferente. Ele colocou até a opinião pessoal dele, que ele acha que não é mais um momento de eleição direta, que a gente está num outro momento. Mas o que nós estamos reivindicando aqui é que a eleição aconteça, né, 2013 ainda, e que essa comissão seja resgatada, e que não fique apenas numa comissão fechada com o governo. Exatamente, essa é a ideia, e a gente quer abrir a discussão. Com relação aos triênios, colocamos que foi muito ruim a audiência com o secretário de administração, que hoje simplesmente diz que não tem previsão de pagamento para um direito nosso, que são os triênios devidos. Então, assim, é preciso que a secretaria, além de começar a liberar os triênios que já estão atrasados, apresente sim, né, como serão pagos os triênios que não saíram ainda. E essa foi uma negociação que não avançou com a Secretaria de Administração. Ele ficou também de ver com o secretário de Administração e tentar apresentar um planejamento. Até porque a gente sabe que tem que existir um planejamento, não dá para simplesmente engavetar. Isso, 7 dias. Carla depois vai complementar sobre os triênios. O 13º, reafirmamos a posição da educação. 13º integral em dezembro. E aí foi legal que a Cândida até colocou, porque assim, o governo tem colocado isso como uma benesse. A gente não está entendendo, eles não entendem porque nós fizemos essa opção. E aí não cabe a eles essa avaliação. Nós temos a posição que seja toda integral. E ele ficou de levar também isso para o prefeito. Com relação ao recadastramento, uma das reivindicações é a questão do recesso. O que acontece? O recadastramento ele acontece inclusive durante o nosso recesso. E é claro que as pessoas já organizaram as suas vidas, podem inclusive não estar no Rio de Janeiro, não estar no município nesse período. Então a solicitação com relação ao recadastramento é que seja visto, quem é da educação nesse período de recesso, para que possa ser transferido. Também foi colocado 2 matrículas. O que acontece? A pessoa terá que vir 2 vezes fazer o recadastramento, da primeira e da segunda matrícula. Acho que está faltando planejamento para essa prefeitura, né, gente? Porque se você tem 2 matrículas, minimamente de que você vier aqui, você faça o recadastramento das suas 2 matrículas. Eu mesma vou ter que vir aqui um dia à tarde e um dia de manhã em dias diferentes. Então, assim, é o mínimo que se espera. Então, com relação às 2 matrículas, que elas sejam conjugadas. Você vem e faz o recadastramento num único dia, que, não, além disso, não prejudica até na própria escola. Você vai ter que sair da escola 2 vezes para fazer a mesma coisa. Quem faltou? Concurso. Reafirmou que assim que saiu o orçamento, o concurso, o edital do concurso será lançado. E edital e concurso em 2013 para chamada no início de 2014. Isso com relação ao concurso. E material didático. Sim, material didático a gente sempre é mais veemente, até porque a gente sabe o que acontece nas escolas, como é que a gente volta às aulas e faz o que com os nossos alunos. Segundo ele, já foi comprado, que existe já a carreta com todo o material escolar, chegando. Chegou ontem. Então a resposta é onde está o material. Isso, onde está a carreta. E aí a gente vai novamente contactar a Secretaria de Educação para saber se pelo menos essa carreta chegou no depósito, Porque ela só pode estar lá, não tem outro lugar para essa carreta estar. E o que mais, Carla? Triênio. Vou passar para a Carla que ela vai complementando e depois abrir para os colegas. Gente, em relação aos triênios, a gente colocou a posição muito ruim, intransigente do secretário de administração em negociar esse ponto.
com a gente e destacamos que no planejamento da prefeitura, cada secretaria tem a sua dotação orçamentária. Então a Secretaria de Administração tem a sua dotação orçamentária mês a mês e pode estar informando dentro de cada mês qual é o planejamento para o pagamento de tantos processos de triênio. E que isso a gente tinha que avançar. Nisso, ele se comprometeu em 7 dias dar uma resposta para a gente sobre esse cronograma, esse planejamento de como a prefeitura pretende diminuir esses atrasos e avançar no pagamento dos triênios, e também colocou que vai trabalhar para que os triênios sejam automáticos, que no entendimento dele, ele não sabe como isso ainda não acontece, que deveria ser automático. Ao contrário, foi o contrário da fala do secretário de administração, que na fala do secretário ele disse que era bom, mas depois disse que era ruim. E no final ficou essa fala que é ruim, porque tem que computar a frequência, o número de dias, e deu 1001 desculpas para a não implementação automática. Então, nesse ponto, a gente acha que foi bastante positiva a fala do secretário de governo, e a gente vai em 7 dias, o prazo que ele colocou, que ele deu, para estar cobrando todo esse planejamento de como a prefeitura vai pagar esses triênios. Aí o contra-cheque dos aposentados, a gente ressaltou que tem que ir para a casa dos aposentados. E ele ficou também, né, como alguns outros pontos que ele não tem autonomia para responder, de levar essa proposta para nos dar resposta depois. E disse que os conselhos a gente não tratou com ele, e colocou que vai, e tá entrando em contato com a gente na segunda-feira, não foi isso, Rose? Né? Hoje à tarde ele vai levar as informações, vai estar com o prefeito, e a gente apresentou o nosso calendário de mobilização, as atividades que a gente tem na segunda, na terça, na quarta, o Conselho de Representantes de manhã e a Assembleia, e ele ficou de nos dar um retorno na segunda-feira, que ele seria o porta-voz de estar levando todas essas questões para o prefeito. Carla. A proposta que a gente apresentou do reajuste era de minimamente chegar aos 7%, de ter a reposição da inflação, mas também ter um ganho real, tá? Essa foi a contraproposta que a gente apresentou. Bom, eu acho que a gente começa outra vez as nossas negociações. Eu acho isso bom. Agora vamos ver se realmente tudo que a gente colocou hoje será levado e será visto por uma possibilidade de que a gente consiga de fato o que a gente quer, que é a incorporação ainda este ano, que é um reajuste que contemple a inflação, que saia da inflação, que o material chegue de fato às escolas ainda esta semana, entendeu? Então eu acho que agora sim a gente já está caminhando e a gente pode, né, tá tendo fruto aí da nossa greve. Tem que relembrar o comando de Gente, olha só, acho que a gente continua a avançar. Não vamos começar a avançar agora. A gente continua a avançar, tá? E para que a gente efetivamente avance, é necessário que as pessoas comemorem o Dia das Mães muito bem no domingo. E quero aqui deixar os parabéns para todas as mães, tá? Não deixem de fazer isso. Mas, na segunda, todo mundo correndo escola. Eu estou no 4º distrito, às 7 da manhã. Vou estar ali na Praça do Rotary. Não podemos esperar muito tempo. A gente tem que seguir. Então, ponha seus nomes aqui. Thaís vai falar aqui. Tá bom, gente? Acho que valeu, tá tudo ótimo. Vamos em frente. Primeiro distrito, primeiro distrito, sempre horário de 7 horas, tá? Primeiro distrito no CEP. Segundo distrito, nessa mesma praça aqui da Primavera. Terceiro distrito, tem 2 pontos diferentes. Em frente ao Rotary e na praça de Imbari, 7 horas. E o 4º distrito também na praça do Rotary, porque a gente já pega algumas escolas antes do pedágio ali. Então, ó, a listagem está aqui na mesa. Quem
vier escrever, por favor, até a mesa aqui. Material de panfletagem também temos aqui na mesa. Ok? Terça-feira na Câmara. Terça-feira, às 15 horas, na Câmara dos Vereadores. Quarta-feira, 10 horas, no Sindquímica, Conselho de Representantes e Assembleia, 1 hora, no Clube dos 500.